né, que tem um valor tal que deixe passar no mínimo esse valor. Se eu colocar aqui um resistor que passe um valor menor do que este valor, né, o que vai ocorrer? Eu vou ter sobre o diodo Zener uma corrente menor do que 10 miliamperes. Se eu tiver uma corrente menor do que 10 miliamperes, ele não vai regular. Exemplo, ó, se a corrente for menor aqui, ó, passar acima desse ponto mínimo, o diodo não vai regular, né? Eu vou perder a regulação do meu diodo. Ele precisa de um valor mínimo, que é de 10 miliamperes, tá certo? Então como que nós vamos achar? Então eu vou ter que ter um resistor de valor máximo, né? Então o que nós vamos ter? Um resistor de série máximo, que vai ser tensão da fonte menos tensão Zener dividido por corrente do resistor série mínimo. Então aqui eu vou ter a corrente do resistor série mínimo, tá certo? Então para que eu ache o valor máximo do resistor série, eu preciso da corrente dele mínima, tá certo? Então resistor série máxima vai ser tensão da fonte. A fonte tem 20 volts menos tensão Zener, que é igual a 5,6 volts, dividido pela IRS mínimo, que são 66 miliamperes, tá certo? Então o que nós vamos fazer, né? 20 menos 5,6, vamos ter uma tensão aqui, 20 menos 5,6, de 14,4 volts, dividido por 66 miliamperes. Então, 14,4 dividido por 66 expoente menos 3, vamos ter 218,18 ohm. Então, esse é o resistor máximo, né? Então tem um resistor próximo aqui, né? De 220, né? Mas eu não vou poder pôr um resistor maior do que esse aqui, tá certo? Então, para ter essa corrente mínima aqui, né? O resistor é de 218. Se eu colocar um resistor acima disto, né? Acima de 218 aqui, o que pode estar ocorrendo se eu colocar um valor acima desse? A reta de carga vai subir e o diodo Zener não vai operar, não vai regular aqui. Então eu não posso colocar um resistor maior do que esse valor. Não posso colocar um resistor maior que 218,18 ohm, tá certo? Então não posso colocar um resistor maior do que esse aqui, ok? Então nós já achamos aqui o que? A resistência de série máxima. Resistência de série máxima tem esse valor aí, tudo bem? Agora, o que eu preciso achar? Eu preciso achar a resistência de série mínima. Opa, professor,
Quando que eu vou achar a resistência de série mínima? Então vou redesenhar o circuito aqui, né? Para que a gente possa fazer essa observação. Olha lá. Resistor série. De novo, o diodo Zener e a carga. Bem, nós sabemos o que sobre o diodo Zener, né? Que o valor de Zener máximo é de 100 mA. Olha lá. E Zener máximo é de 100 mA. Agora eu vou trabalhar com esse ponto. Acima desse ponto o diodo Zener queima. Então eu não posso passar desse ponto. Tá certo? Então o que, que nós vamos fazer agora? Trabalhando com corrente de Zener máximo aqui. Então vamos imaginar que nesse momento, né, esteja passando sobre o diodo Zener a corrente máxima que ele suporta, né? Essa corrente máxima é de 100 miliamperes. É a corrente de Zener máxima. A tensão que cai sobre o resistor nós já sabemos, né? O resistor está paralelo com o Zener. Tendo o Zener um valor de regulação de tensão de 5,6 volts. Então sobre a carga está caindo 5,6. 5,6 volts. A carga ela tem 100 ohm. Então a corrente que passa pela carga, né, continua aí, né, sendo de 56 miliamperes. Então a corrente pela carga continua o IRL, corrente da carga, continua sendo 56 miliamperes. Tá certo? Agora o que nós vamos determinar? Nós vamos determinar a corrente que está passando aqui, que vai passar aqui. Essa corrente é a nossa IRS máximo. Corrente do resistor série que controla, né, esse sistema máximo. O IRS máximo vai ser quem? A corrente de Zener máximo, que é essa daqui, mais a corrente RL, que é a corrente sobre a carga. Tá certo? Então a corrente do resistor série máximo, IZ máximo 100 miliamperes, mais IRL 56 miliamperes. Corrente do resistor série máximo vai ser uma corrente de 156 miliamperes. Opa, achei a corrente máxima aqui. Então, eu tenho que ter um valor mínimo de resistência. Conforme menor o resistor, sobe a corrente, né? Conforme a gente já viu isso. Então, vou ter que ter um resistor com valor mínimo que passe sobre esse resistor esse valor máximo. Tá? Então, vamos lá. Então, para que a gente ache, né, este valor, a gente parte da equação geral. Resistência de série é quem? A tensão da fonte menos a tensão Zener dividido por quem? Pela corrente do resistor série. Só que o que nós vamos fazer aqui agora, né?
resistência de série mínima vai ser tensão da fonte menos tensão Zener dividido pela corrente do resistor série máxima. Então, para ter uma corrente alta, eu tenho que ter um valor baixo. Só que esse valor, né, qual é o problema dele? Ele não pode ser muito pequeno. Nós vamos achar o valor mínimo aqui para ele, né? Então vamos lá. Resistência de série mínima vai ser tensão da fonte 20 volts menos o valor de Zener 5,6 volts dividido pela corrente do resistor série, corrente que vai passar pelo resistor série, uma corrente máxima que vai passar por esse resistor série, que é de 156 miliamperes. Refazendo os cálculos aqui, né? Nós vamos ter 20 menos 5,6, 14,4 volts, dividido por 156 miliamperes. Então, fazendo aí 14,4 dividido por 156 expoente menos 3, né? Eu vou ter um valor de resistor em série mínima de 92,3 ohm. Então, de acordo com os cálculos, se eu colocar aqui este resistor de 92,3 aqui, o que vai ocorrer, né? Aqui melhor, aqui. Se eu colocar esse resistor aqui, o que ocorre? Vai passar a corrente máxima de 100 miliamperes sobre o diodo Zener e de 56 miliamperes sobre a carga. Se eu colocar um resistor menor do que 92, né, o que vai ocorrer? Vai acabar passando sobre o diodo Zener uma corrente acima de 100 miliamperes. Essa reta de carga vai ficar abaixo desse ponto de trabalho máximo, né? De potência máxima desse cara. Então, se eu colocar um resistor menor que 92,3, a reta de carga vai ficar assim. Aqui o diodo queimou. Então, né, não se pode colocar um valor menor do que o 92,3. Tá certo? E não se pode colocar também um valor maior que o 218, né? Aí, então, o que a gente vai fazer agora, né? Eu tenho que o meu resistor de série médio tem que ser menor que o resistor de série máximo e tem que ser maior que o resistor de série mínimo. Nós vimos que o nosso resistor de série mínimo agora ele tem valor de 92,3 ohm. Então, o resistor de série médio tem que ser maior que esse cara. Contudo, ele tem que ser menor que o resistor de série máximo, que é o de 218,18 ohm. Então eu tenho que trabalhar nesta faixa, né? O ideal no diodo Zener é que nós trabalhemos dentro desta região aqui. Esta é a região de operação. Quanto mais no meio dessa região, melhor, né? Aqui, daí o diodo Zener vai regular o valor da tensão de 5,6 volts, né? E não vai deixar de operar
e nem vai queimar. Então o interessante é sempre nós estarmos trabalhando no meio dessa faixa aqui, né? Entre valor de Zener mínimo e valor de Zener máximo. Aqui é o ideal, tá certo? Tudo bem? Bem, a gente pode achar um valor qualquer aí nesse exercício, esse exemplo, né? Para a gente estar trabalhando. Então vamos lá. O que eu posso fazer? A resistência de série média eu posso calcular assim também. Tem outras maneiras. O resistor de série mínimo mais o resistor de série máximo dividido por 2, né? Então, o resistor de série médio vai ser resistor de série mínima 92,3 ohm mais resistor de série máxima 218,18 ohm. Tudo isso dividido por 2, né? Então, o resistor de série médio, aí que eu posso estar trabalhando, aí se eu quiser, né? Vai ser 92,3 mais 218,18. Isso vai dar, peraí, fazendo de novo, 92,3 mais 218,18. Deu 310,48 dividido por 2, 155,24 ohm. Tá bom? Então a gente pode pegar aí um resistor, né, que seja o valor médio aí, né? Daí eu pego um valor comercial, né, acima desse valor aqui ou abaixo dele, tá certo? Aí a gente pode estar trabalhando com